Fábio, eu sou um representante da Genco. Eu trabalho na Genco há 22 anos e a Genco é uma empresa que tem 47 anos no segmento de água, de tratamento de água de piscina. Então nós acabamos de fazer um curso online que foi transmitido no nosso site e também no Facebook e YouTube, e nós fomos deixando algumas dúvidas para poder responder para vocês agora. Então quem participou do cursinho e mandou a dúvida, a gente separou algumas, nós vamos responder. Quem estiver assistindo e tiver dúvida, pode mandar, que na medida do possível a gente vai tentar responder, tá? O tema de hoje são dúvidas sobre o tratamento de água de piscinas de um modo geral. Então, dúvidas que vocês tenham sobre o tratamento da água, pode nos enviar que nós vamos ter prazer em responder para vocês. Perfeito? Então, a primeira dúvida que eu tenho aqui é lodo nos rejuntes. A minha piscina cria lodo nos rejuntes. O que pode ser? Bom, o lodo no rejunte, na verdade, são algas que se desenvolveram na água da piscina. No caso, são essas algas que são grudadas, são chamadas algas aderentes. Alguns falam que a alga criou raiz, mas não é. A alga é um micro-organismo unicelular da família dos vegetais. Tá? Então são colônias de algas que se desenvolveram nos rejuntes da piscina. Tá? Primeiro, por que desenvolveu e como eliminar? Desenvolveu algas por causa da falta de cloração. Então faltou cloro na água e as algas se desenvolvem rapidamente, inclusive deixando a água verde, que é uma outra pergunta que eu tenho aqui mais para frente. Muito bem. Se você falar assim para mim, não, mas o meu residual de cloro eu medi, ele está em 3 ppm, tá? Mas em algum momento no tratamento houve a falta de cloro, então houve a proliferação de algas. Bom, além de haver a falta de cloro, provavelmente a piscina não foi escovada. Quando nós temos piscinas, principalmente piscinas com rejunte, o que acontece? O rejunte, ele é meio que áspero. Então, se não houver um atrito das cerdas, da escovação, da escova, para retirar esse material depositado, por trás desse material vão se desenvolvendo as algas. Então cria meio que uma barreira para o cloro chegar a esse material. Tá? Então aí o motivo da criação das algas. Falta de cloro associado a uma falta de uma escovação. Para não desenvolver isso, o que nós temos que fazer? Nós temos que manter uma cloração constante na piscina. Cloração constante é residual de cloro de 2 a 4 ppm o tempo inteiro, 24 horas por dia, durante 365 dias por ano. Ou seja, nós não podemos deixar faltar cloro na água. E manter uma escovação, pelo menos semanal. Para quê? Para que não haja o acúmulo de sujeiras e por trás desse acúmulo o desenvolvimento desse lodo, chamado lodo aqui. Perfeito? Esse é o motivo que desenvolveu. E por quê? E como é que nós vamos fazer para eliminar esse problema no rejunte, esse lodo que criou no rejunte? Então aqui nós temos duas maneiras de se eliminar o problema de desenvolvimento de alga nos rejuntes. Primeira forma de se fazer, e eu aconselho que é a mais viável, é uma supercloração. Então aí nós podemos utilizar de 15 a 25 gramas de cloro para cada 1000 litros de água. Ok? Então vamos
nós vamos fazer o seguinte, nós vamos acertar o pH, nós vamos pegar o cloro, nós vamos diluir o cloro num balde com água, espalhar essa solução na água da piscina, com a piscina filtrando, e escovar esse rejunte, ok? Nós vamos ter que escovar o rejunte. Você aplica o cloro, deixa lá o cloro umas 2, 3 horas, escova, dali mais 3 horas, escova de novo. E nós provavelmente vamos dizer, mas não eliminou tudo. Então você vai ter que refazer essa aplicação no dia posterior, ok? Provavelmente você vai eliminar esse lodo dos rejuntes, ok? Existem escovões de aço, tá? Então existe... teoricamente eles vão tirar esse lodo também, né? Só que aí nós temos que ter muito cuidado para não retirar o rejunte do azulejo. Então se você quiser fazer com escovão de aço nesses rejuntes, faça, mas faça com muito cuidado e procure fazer num canto, começar lentamente para não danificar a piscina, tá? Mas existe no mercado, em lojas de piscinas, o escovão. A segunda maneira, nós podemos eliminar essas algas com algicida de choque, tá? O algicida de choque, ele é um algicida, né? Algicida que mata algas, por isso que se fala algicida. Nós vamos utilizar 7 ml do produto para cada 1000 litros de água. Então também nós temos que previamente acertar o pH da água, acertar o pH da piscina. Então nós vamos medir o pH. Se ele estiver baixo, nós temos que subir. Se ele estiver alto, nós temos que baixar. Depois que nós acertarmos o pH, nós vamos entrar com algicida de choque. 7 ml para cada 1000 litros. Mesma forma, pega um balde com água, dissolve o algicida na água do balde, espalha sobre a água da piscina, pode deixar recirculando ou filtrando umas 3, 4 horas para misturar bem o produto, já escova a piscina da mesma maneira, dali mais 3 horas escova de novo, no dia seguinte escova de novo e provavelmente vai ser retirado esse lodo da piscina. Se houver a necessidade, vai ter que repetir a operação. Perfeito? Então acho que aí está respondido, né? O porquê cria lodo no rejunte. O lodo no rejunte são as algas que foram se desenvolver por um não tratamento correto da água. Perfeito? Bom, tem uma outra pergunta aqui que é referente ao ozônio. Eu tenho tratamento com ozônio, está com excesso de cloro e não consigo baixar o cloro, o teor de cloro. Muito bem, ozônio é um tratamento auxiliar que nós da Genco não temos, né? Nós não trabalhamos com esse tratamento, nós trabalhamos com a própria cloração, tá? Então o ozônio o gerador de ozônio é um aparelho que gera o O3, tá? Que é um oxidante. Então ele vai matar na passagem um material orgânico que estiver na água da piscina. Porém o ozônio ele não tem efeito residual na água. Então na água você tem que acabar colocando o cloro. Cloro que é o desinfetante e oxidante e possui um efeito residual, ok? Então o tratamento com ozônio é um auxiliar do tratamento e nós temos que continuar tendo cloro na água, perfeito? Se ele está com excesso de cloro na água, é porque ele colocou cloro demais na água, tá? O cloro não baixa é porque não está tendo consumo, tá? Então quando a pessoa coloca um ozônio no tratamento, o que acontece? O consumo de cloro vai diminuir, porque o ozônio está matando o material orgânico na passagem. Então a tendência é usar menos cloro na água, ok? Neste caso que ele está com excesso de cloro, então tem que desligar o aparelho de ozônio e esperar que naturalmente com os contaminantes da água, não sei se no caso aqui a piscina é exposta, né? Mas piscina exposta ao sol, à chuva, ao vento, enfim, o teor de cloro
ele vai tender a diminuir. Também não fala quanto que está o residual de cloro, né? Mas então desliga o gerador de ozônio e o residual de cloro não põe cloro, vai medindo o cloro, porque depois também não pode deixar a piscina abandonada, porque vai chegar a hora, o cloro vai zerar e a piscina vai desenvolver material orgânico. Ok? Então desliga o gerador de ozônio e vai medindo o residual de cloro até ele baixar. Deixa eu ver uma outra dúvida que tem aqui, deixa eu pegar. Posso colocar produto direto no bocal de aspiração? Não pode. Eu não sei qual que é o produto, mas vamos generalizar aqui, né? Por exemplo, o cloro. Primeiro, o bocal de aspiração da piscina, sempre que a piscina tem banhista, o bocal de aspiração ele tem que estar fechado. Então, hoje, as piscinas são desenvolvidas com o bocal de aspiração já com uma tampa, um tampão no próprio bocal de aspiração, com uma mola, né? A pessoa levanta essa mola, engata a mangueira de aspiração, ok? Aí abre o registro para aspirar, tá? Quando você terminou de aspirar, tem que fechar esse registro. Por quê? Porque se houver algum banhista na água da piscina e esse registro da aspiração estiver aberto, pode ter um acidente. Então vai puxar um cabelo, enfim. Sempre o registro da aspiração está fechado. Nós só vamos abri-lo quando efetivamente formos aspirar a piscina, sem pessoas dentro da água. Okay? Esse é o primeiro fato. Com relação a colocar produto por ali, não é viável, porque se você coloca produto direto no skimmer ou nesse bocal de aspiração, o que acontece? O cloro, por exemplo, ele vai direto para a sua motobomba e vai danificando a sua motobomba. Então você vai ter um prejuízo com o seu equipamento. Seu equipamento vai durar muito menos tempo do que deveria. A vida útil dele vai ser encurtada, vai ser muito menor. Então, de forma alguma, aplica-se produto direto em skimmer, em coadeira. Tem gente que quer colocar tabletes no pré-filtro. Não pode. Pior ainda, estraga a bomba rapidamente. De forma alguma, tá? Os tabletes, por exemplo, se você quer fazer a instalação, você tem que colocar um dosador de tablete na linha, que é um equipamento instalado para dosar o cloro em tabletes na linha da piscina, tá? Então não pode, né? Por esses dois motivos, principalmente aqui por uma questão de segurança. A minha água está turva, o que pode ser? Essa é uma outra dúvida. Olha, a água turva, veja, o tratamento ele é um conjunto, é isso que nós temos que entender. Nós temos que ter a parte de limpeza física, então nós temos que ter a bomba adequada, o filtro, a motobomba adequada, o filtro adequado, os equipamentos têm que estar funcionando corretamente, os filtros, as areias dos filtros têm que ser trocadas, o filtro tem que ser retrolavado, perfeito? A maioria, veja, não todos, mas a maioria dos problemas de água turva é uma filtração inadequada. Pode ser desde um tempo de filtração insuficiente, quanto um filtro mal cuidado, um filtro mal dimensionado, né? Primeiro passo. Quimicamente, nós temos que manter o pH na faixa estável, na faixa ideal, perdão, que vai de 7,2 até 7,8, preferencialmente de 7,4 até 7,6. Se o pH tiver muito alto, por exemplo, a água pode apresentar turbidez. Então também é um fato de a água ficar turva, né? Se eu tiver, por exemplo, excesso de dureza cáustica muito alto na água, a água também pode ficar turva, aí é para um aspecto mais leitoso.
Falta de cloração adequada também pode deixar a água turva. Ok? Então, a água está turva. Nós temos que recomeçar o tratamento. Primeiro, se for físico, então o que a gente faz? Acertamos o pH, verificamos o filtro, se está correto, a limpeza do filtro. Vamos aumentar o tempo de filtração. Se você está filtrando lá 2, 3 horas por dia, filtrar 6 horas por dia. Aplicar o produto chamado Genfloc, que é um clarificante e auxiliar de filtração. Ok? Então, a dosagem, no caso de uma água turva, é até 6 ml para cada 1000 litros. O que acontece? O Genfloc, ele é um polímero, ele tem cargas positivas. E a sujeira tem cargas negativas. Então, quando nós colocamos o produto na água, o que vai acontecer? O positivo vai atrair o negativo e nós vamos formar flóculos, clareando a água e aumentando a capacidade do filtro de reter essas partículas que não estavam sendo retidas. Então, quanto mais colocamos o Genfloc com a piscina em filtração, para que essas partículas que forem formadas vão parar lá na areia do filtro, e assim nós vamos clarificando a água da piscina. Perfeito? A maioria dos problemas se resolve aí. Porém, como eu disse, existem outros fatores. Então, acertar o pH, colocar o clarificante é uma forma rápida de se eliminar a turbidez da água e manter a cloração correta da água da piscina. Tá? Se você mantém problemas constantes de turbação na água, está fazendo toda a parte química, mantendo o cloro, fazendo a oxidação uma vez por semana, colocando o clarificante, mesmo assim a sua água não está problema, não está bonita, não está cristalina, precisa verificar o teu filtro se está correto. Tá? Às vezes o seu filtro já está com areia, já passou do tempo de trocar, seu filtro pode ter algum problema no cabeçote, enfim. Então é um problema assim, mais complexo de se analisar. Okay? De toda forma, aumenta o tempo de filtração, utiliza o Genfloc, mantém o pH na faixa ideal, mantém o cloro no seu parâmetro ideal, que é de 2 a 4, e mantém uma filtração maior na piscina. E faça a oxidação numa época que a piscina está sendo usada pelo menos semanalmente. Uma oxidação de choque para queimar todos os materiais orgânicos. Mantendo esses parâmetros, a água tende a ficar com aspecto cristalino. Ok? Vamos lá. Água verde com a piscina escorregadia. Tá. Então, se a água ficou verde e está com a piscina, está com limo escorregando a piscina, o que vai acontecer? O que aconteceu? É o mesmo fator lá da primeira pergunta, que é lodo no rejunte. Isso aqui, houve o desenvolvimento de algas na piscina. Então, assim, como eu falei lá no começo, as algas, elas, apesar de terem outras formas, outras divisões, né? Eu vou classificar facilmente para vocês entenderem. Existem as algas aderentes e as algas não aderentes. As algas aderentes são como o lodo no rejunte, que o rapaz me perguntou, a piscina escorregadia. Então, isso são algas que estão grudadas na superfície da piscina. Não sei no caso aqui se ela é de vinil ou fibra, mas assim, é porque tem a alga grudada aí. E a água verde é porque essas algas estão presentes na água da piscina, então a água desverdeou. Tá? Por que isso ocorreu? É o mesmo fator. Faltou cloração. Faltou cloro na água da piscina. Tá? Como é que nós vamos corrigir isso? Vamos acertar o pH e vamos fazer uma supercloração. São de 15 a 25 gramas. Se a água estiver bem verde aqui, ó, 25 gramas de cloro por 1000 litros de água. Certo o pH, aplica o cloro dissolvido, como eu expliquei, deixa a piscina filtrando, escovação e filtração. Para limpar já fisicamente... Sua pesquisa gerou o seguinte resultado.
Para limpar fisicamente já a água da piscina, o que nós podemos fazer aí é aplicar na sequência, não é junto, na sequência. Depois que aplicou o cloro, aplicar o Genfloc, 6 ml para cada 1.000 litros. Vai escovando a piscina, filtrando e retrolavando. Filtrou 6, 8 horas, retrolava o filtro. Qual é a tendência? A tendência é da água clarificar e nós tirarmos esse escorregadio. Existe um outro motivo que a água fica verde, não é o caso aqui porque ele me falou que está com a piscina escorregadia, então provavelmente aqui são águas. Mas a água também fica verde por metais, tá? Então quando nós temos água de poço artesiano, uma água bruta, o que acontece? Essa água, ela veio com metais pesados, tá? O que deixa verde geralmente é cobre. Então o cobre ele deixa verde para azulado. Quando o ferro ele deixa marrom para alaranjado. Tá? Manganês deixa mais uma cor até meio que violeta para preto. Tá? Então você assim, pegamos uma água bruta, uma água de poço artesiano, por exemplo. Enchemos a piscina com essa água. Acertamos o pH da água. Quando nós aplicamos o cloro, a água esverdeou. É porque nessa água tinha cobre. Tá? Então, às vezes esse verde se confunde. Não é o caso da pergunta, porque ele está me falando que está escorregadio. Então, nesse segundo caso, se você encher uma piscina, se você tem uma água de poço, e quando você aplica a cloro, ela muda de cor, é porque nós temos metais nessa água. Tá? Como corrigir? Produto para correção, para eliminar esse metal da água, é o GenQuest. O GenQuest é um sequestrante de metais. Ele vai tirar o metal da água. Né? Como é que aplica esse produto? São 15 ml para cada 1.000 litros de água. Então eu vou pegar o meu volume da piscina e multiplicar. Eu tenho 50 mil litros, 50 vezes 15. Eu aplico, dissolvo o produto e aplico na água com a piscina filtração. Aqui tem uma especificação muito importante. Para a aplicação do GenQuest, eu tenho que ter no máximo na piscina 1 ppm de cloro. Eu não posso ter mais que isso e manter esse ppm no máximo em 1 durante 7 dias. O que acontece? Se eu colocar o GenQuest, que é o sequestrante de metais, com cloro acima de 1 ppm na água, essa água vai turvar. E para resolver esse problema é muito difícil. Tá? É muito difícil dessa água voltar. Então, aplicação do GenQuest para tirar o verde causado por metal na água, o máximo de cloro que eu tenho que ter é 1 ppm. Aplico, acerto o pH, aplico o GenQuest, filtração de no mínimo 8 horas por dia, aí nesse caso que é melhor. Filtrou, acabou de filtrar, retrolava o filtro. No outro dia filtrou 8 horas, acabou de filtrar e retrolava o filtro. Nesse período de 7 dias, de 5 a 7 dias, manter o cloro no máximo em 1 ppm, porque senão nós vamos ter problema de turbidez na água. Tá? Basicamente a água fica verde por esses dois motivos. Quando você faz a análise da água, está com cloro e pH ideal, mas a água continua verde, como faz para ela ficar transparente? O que pode ser? Bom, basicamente é isso que eu expliquei para vocês, né? A gente acabou de falar sobre o tema de água verde, acredito que ficou bem claro, tá? Então a gente precisa primeiro ver se essa água é derivada de uma água bruta, né? De um poço artesiano, uma água de fonte, que ela ficou verde quando nós aplicamos o cloro. Se for, é o GenQuest. Se não for, nós temos que entrar com uma quantidade maior de cloro e filtração, tá ok?
Então, se está com cloro e o pH na faixa ideal e a água está verde, provavelmente houve o desenvolvimento de vida orgânica em algum momento, né? Então, o cloro que está lá não está sendo suficiente para eliminar o que já apareceu. Então, acho que de água verde a gente falou bastante aqui. Dureza cálcica a 160 pode deixar a água turva? Olha, basicamente não. A dureza cálcica nós pedimos para deixar de 200 até 400 ppm, tá? Porém, quando nós utilizamos um produto chamado hipoclorito de cálcio, um cloro chamado hipoclorito de cálcio, que a marca da Genco é o Pultrate, então aí nós utilizamos uma dureza cálcica de 100 a 200. No caso aí de 160, mesmo que você utilize o hipoclorito de cálcio, a dureza cálcica ou está na faixa ideal, se não tiver hipoclorito de cálcio ela está até baixa, tá? Então provavelmente não. O que acontece muitas vezes, para quem usa o hipoclorito de cálcio, quando aplica o produto, a água turva, porque ele sobe o pH, né? E você coloca na hora ali uma quantidade maior, então a água ela fica meio que leitosa, depois tende a passar, perfeito? Neste caso aí, para quem usa hipoclorito de cálcio, a gente procura deixar o pH entre 7 e 2, né? O pH, a faixa de pH é de 7,2 até 7,8, preferencialmente de 7,4 até 7,6. Então, para quem usa, se for o caso, o hipoclorito de cálcio, nós vamos deixar o pH 7,2 até 7,4 no máximo, perfeito? E a dureza de 100 a 200 no máximo. Não seria para turvar a água. Entre cloro total e cloro residual, o que devemos levar em conta, já que o estojo médio, total e as fitas, o residual? Bom, essa pergunta é importante porque o cloro total é a soma do cloro livre mais o cloro combinado, tá? O que vem a ser cada um? Cloro livre, quando nós aplicamos o cloro na água, ele vai matar os materiais orgânicos e ele vai queimar os materiais orgânicos. Então ele é um desinfetante e oxidante. E o que sobra da ação dele é o residual de cloro livre, que nós procuramos deixar de 2 a 4 ppm. Para quê? Para que não haja o desenvolvimento de vida orgânica, que são o lodo, as algas, que a gente já falou anteriormente. Ok? Muito bem. Quando nós temos a utilização da piscina por banhista, devido ao suor, urina, isso principalmente em piscinas com grande movimento e principalmente em piscinas aquecidas, ou seja, academias, clubes, que é uma grande movimentação, então nós vamos formando uma coisa chamada cloro combinado. Okay? O cloro combinado, se eu tenho 0,2 ppm, a partir de 0,2 ppm de cloro combinado na água, eu já começo a ter um cheiro irritante de cloro na água. Perfeito? Então o que acontece? Como é que nós temos... Quando você chega numa academia, num clube, e você sente um cheiro muito forte de cloro na água, geralmente a pessoa fala assim: nossa, essa piscina está com excesso de cloro, está com muito cloro, por isso está com esse cheiro irritante. Ou a pessoa fala: nossa, eu estou com alergia ao cloro, porque o cloro combinado ele dá uma coceira e um cheiro muito irritante na água. Ele dá um cheiro muito forte de água, e se esse cloro aumentar muito, ele começa a dar um cheiro pior, um cheiro de cloro meio com azedo, é um negócio horrível, tá? Então, o cloro total é o cloro livre mais o cloro combinado, que seria o cloro total, perfeito? Bom, como é que nós temos que eliminar esse cloro combinado da água, perfeito? Antes nós tínhamos um estojo que só media o cloro combinado, tá? A gente tinha um estojo que chamava estojo CLCC, que era cloro livre e cloro combinado. Como a venda não se vendia muito, nós acabamos tirando de linha, mas nós tínhamos um estojo que media cloro livre e cloro combinado. Bom, o que tem que se fazer aí? Nós temos que dar uma oxidação de choque na água. Nós vamos pegar aí, no caso, aí 25 gramas de cloro para cada ml, sempre acertando o pH antes.
aplicar essa concentração de cloro na água, nós vamos fazer uma queima desse cloro combinado. Esse cloro combinado são as cloraminas. Então nós vamos fazer uma queima desse cloro combinado. Nós vamos eliminar esse cloro combinado, ficando só com o residual de cloro livre. Bom, se eu fizer essa operação com cloro, qual vai ser o problema que vai me acontecer? Eu vou ficar com excesso de cloro na água. Vou ficar com excesso de cloro livre na água. Só que eu não posso liberar a piscina se eu tenho um excesso de cloro na água. Tem que liberar a piscina se eu tenho 2 a 4 ppm. Então, existe um produto chamado super tratamento semanal oxigênico. Esse produto, ele vai fazer ele é um poderoso oxidante. Ele vai fazer essa queima desse material orgânico, desse cloro, dessa cloramina, desse cloro combinado, e não vai ter que interditar a piscina. Então, nesses casos aí dessa pergunta, que deve ser uma piscina de uso coletivo, o que a gente tem que fazer? Pelo menos uma vez por semana, a gente tem que fazer uma oxidação de choque. Ou com o próprio cloro, com o inconveniente de ter que interditar a piscina, ou com o super tratamento semanal gênico, que não tem que interditar a piscina, é muito mais rápido, elimina todo esse material orgânico. A gente usa 10 gramas para cada 1000 litros de água. Ok? Pode aplicar direto na água da piscina. Próxima pergunta. Como baixar o nível de pH em uma piscina coberta? Olha, uma piscina coberta, uma piscina descoberta, para baixar o nível de pH, nós vamos usar tanto faz se a piscina é coberta ou descoberta. Para baixar o nível de pH da água, nós vamos usar um produto chamado pH-, que é a marca da Genco. É um redutor de pH, é um ácido. Então o pH está alto, está dizendo que o pH ele é uma escala graduada, tá? Vai do 0 até o 14. Quanto mais baixo é o pH, mais a água é ácida. Quanto mais alto o pH, mais a água é básica ou alcalina. Se o pH está muito alto, se é em piscina coberta ou em piscina descoberta, eu tenho que colocar o redutor de pH para baixar esse pH e trazer ele para a faixa ideal, que é de 7,2 até 7,8, preferencialmente 7,4 até 7,6. Então, para baixar o pH da água, o uso é do redutor de pH, pH-, marca da Genco é pH-. Tem mais aqui. Como corrigir a alcalinidade? Bom, a alcalinidade total é uma quantidade de sais alcalinos que existem na água da piscina, tá? Esses sais alcalinos, eles reagem com ácidos, causando uma estabilização do pH. Então ele vai tamponar o pH. A alcalinidade total, ela interfere diretamente no pH. Ela manda no pH. Se eu tenho uma alcalinidade desestabilizada, eu não consigo controlar o pH. Perfeito? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que medir a alcalinidade total. Se a alcalinidade total estiver baixa, que na massacrante maioria dos casos o problema é de alcalinidade baixa, e vou ter que aplicar um produto chamado pH certo. Tá? O pH certo é assim, cada 17 gramas de pH certo para cada metro cúbico de água me dá 10 ppm de alcalinidade. Para cada 17 gramas por 1000 litros de água me dá 10 ppm de alcalinidade. Então eu preciso ver quanto que está a alcalinidade para aplicar o pH certo. Tá? É assim que se corrige a alcalinidade. Agora, se ela estiver alta, o que é difícil acontecer, aí nós temos que fazer um trabalho com o redutor de pH. O próprio redutor de pH, que é o pH-, ele baixa o pH e a alcalinidade. Inclusive, se vocês pegarem um pH-, ele está escrito redutor de pH e alcalinidade. Então aí a gente vai usar assim. Aí é uma dosagem mais fácil. A gente vai usar 20 ml para cada metro cúbico de água. E a tendência é baixar 10 ppm de alcalinidade. Você vai ter que aplicar isso todo dia na água da piscina para ir baixando a alcalinidade lentamente. Não é comum ter problema de alcalinidade alta.
bem mais difícil. Normalmente o problema é de alcalinidade baixa, tá? Muito mais. Uso água de poço em minha piscina. Qual o melhor tratamento e o melhor produto para a minha piscina? O melhor tratamento da sua piscina é manter o pH na faixa ideal, manter o residual de cloro na faixa ideal. Então é equilibrar a água, manter o cloro e manter a filtração correta. Agora, se a sua água de poço tem metais, aí você tem que, cada vez que vai completar a água da piscina, vai ter que colocar o GenQuest, né? Então, no caso, aquilo não está falando se ele tem problema de metais, né? Mas é assim, vamos supor que ele tenha problema de metais. Então, se você coloca a água do poço e coloca cloro, ela pode dar uma reação. Não é toda a água de poço que tem metal, tá? Então, nós não podemos assim generalizar. Ah, é porque tem água de poço eu tenho metal. Não. Se eu tenho água de poço, eu posso ter um problema de metais na água. Se eu tenho água tratada da rua, então ela não vem com metais. Se eu tenho uma água de poço, ela pode vir com metais. Então, no seu caso, se você coloca cloro e não tem reação nenhuma, o tratamento é normal, não muda nada. Manter a alcalinidade, pH, cloro e a filtração. Filtração em toda a parte de limpeza física. Se você tem problema de metais, então quando você aplica o cloro, dá uma reação, aí você tem que usar o GenQuest cada vez que for aplicar a piscina, nos modos que eu expliquei lá no começo. Manter no cloro no máximo em 1 ppm, 15 ml para cada 1000 litros do GenQuest, filtração e retrolavagem. Tá? Essa aqui é, qual é o melhor cloro? Veja, essa pergunta é assim, é muito difícil. Ele deve estar perguntando, o melhor cloro é o cloro da Genco, isso é sem dúvida. Agora, qual o melhor tipo de cloro? Veja, os cloros, eles são, nós temos uma linha de cloros diferenciado por quê? Porque por exemplo, existem cloro estabilizado e cloro não estabilizado, perfeito? Se você tem uma piscina exposta ao sol, de cara, eu vou te dizer que o melhor cloro é o estabilizado. Então, Genclor, LE multiação, ou Genclor tabletes, ou Genclor tabletes multiação. Todos esses cloros são estabilizados, ou seja, eles vêm protegidos da ação solar. Eles vão durar muito mais tempo do que um cloro não estabilizado. O Pultrate, por exemplo, é cloro não estabilizado, então ele é indicado para piscinas internas, que não há incidência de sol. Né? Se a sua piscina é uma piscina de residência, então você trabalha com LE. Inclusive o LE multiação é o cloro mais vendido no Brasil. É o líder de mercado. Então, piscinas de uso intermediário, como pousada, residência, chácara, enfim, nós utilizamos o LE, que a grande maioria das piscinas são essas. Tá? Cerca de 80% das piscinas são essas. Então, por isso que o LE é o mais vendido. Já se você tem um clube, por exemplo, com a piscina exposta, aí eu indico usar o Genclor, porque é um cloro estabilizado que tem uma concentração de cloro maior. Tá? Se você tem uma piscina na sua casa de praia que não está sempre presente, trabalha com tablete. Pode colocar ele num flutuador ou pode acondicioná-lo num dosador de tabletes, enfim. Tá? Então veja, assim, a gente tem um cloro adequado para cada utilização. Tá? O cloro, independente do cloro que você utiliza, ele tem que ter a qualidade. Então, sempre que você vai utilizar o cloro, claro que a gente quer que você utilize o nosso, da Genco. Nossos produtos são certificados, são registrados na Anvisa, tá? Então, sempre que você for trabalhar com produtos, você tem que trabalhar com produto de primeira linha. Esse que é importante. Tá? Então, a gente entrega o que foi prometido na embalagem do produto. Tá ok? Água verde, de novo, eu já expliquei. Tá. Água com cálcio tem solução ou tenho que colocar novamente uma nova água? Então, se você tem excesso de cálcio na água, primeiro, como é que você mede o teor de cálcio na água? Existe um estojo da Genco chamado estojo DC. O estojo DC eu mostrei agora no curso.
tá? Depois vocês podem entrar no site da Genco, que é o genco.com.br. No YouTube tem lá mostrando também. No aplicativo da Genco também tem, tá ok? Tem nossos produtos. Então você tem que medir a dureza cáustica. Se a dureza cáustica estiver elevada, então aí não existe produto para tratamento de piscina. Existem sistemas de filtro de abrandamento, que é para águas industriais, tá? Mas para água de piscina, então nós não temos o tratamento. Aqui a gente pede para desperdiçar a água, né? Mas veja, não vai jogar toda a água fora da piscina, não é isso. Neste caso, nós vamos, neste caso específico, para perder água, nós vamos aspirando, drenando, tá? Nós vamos perdendo um pouco de água, né? E completando a água da piscina. Para quê? Para ir diluindo, tá? Então não vai esvaziar toda a piscina, não é isso. Você vai diluindo a dureza cáustica, vai tirando um pouco de água e completando, tá? Mas realmente para excesso de cálcio não tem produto. É só a troca parcial e lenta da água, tá? Não tem necessidade de se esvaziar a piscina de forma alguma, que você pode danificar a tua piscina se esvaziar, tá? Uma pergunta importante aqui, olha, qual é a diferença entre utilizar sulfato e Genfloc? O sulfato que ele deve estar falando aqui é sulfato de alumínio, ou ela, né? É uma moça. A diferença entre utilizar sulfato e Genfloc, tá? O sulfato de alumínio, ele é um decantador, ele é um produto mais antigo no tratamento. Perfeito? O Genfloc ele é um clarificante auxiliar de filtração. Então, qual que é a diferença básica? Você chegou numa piscina, se você põe o sulfato, você não pode filtrar na piscina, porque o sulfato não é para filtrar. O sulfato é um decantador. Se você ficar colocando sulfato na piscina e filtrando, você vai estragar a areia do filtro, você vai empedrar a sua areia do filtro. Tá ok? Então é assim, o sulfato de alumínio, para os tratadores mais antigos, mais experientes, vamos dizer assim, utilizava muito sulfato de alumínio, tá? Como é que faz? A piscina está suja, turva, tal. Então o tratador chega lá, primeiro você tem que acertar o pH, você vê se ele está fora e acerta. Aí a gente coloca 40 gramas de sulfato para cada metro cúbico, para cada 1000 litros. Dilui lá, espalha na água da piscina, com ela recirculando, não pode filtrar, com a piscina recirculando. Acabou de aplicar o sulfato, eu aplico 16 gramas da barrilha, no caso da Genco é o pH+, para cada 1000 litros. Então aplicou o sulfato, na sequência aplica a barrilha. Deixa essa piscina recirculando por umas 3 horas para misturar bem os produtos. Desliga e deixa a piscina em repouso aí de umas 12 horas. No outro dia a sujeira vai descer, tudo aquilo que desceu você vai aspirar drenando. Essa é a utilização do Genfloc, do sulfato de alumínio. O Genfloc é o inverso. Quando a gente põe o Genfloc, a gente tem que filtrar. Se eu colocar o Genfloc e só recircular, também acerto o pH antes. Coloco o Genfloc. Se eu só recircular e parar, ele também vai decantar. Só que ele é mais lento na decantação, porque ele não é um decantador, ele é um clarificante auxiliar de filtração. Tá? Então o Genfloc, quando eu ponho na água, eu tenho que filtrar para formar o flóculo e parar esse flóculo na areia do filtro. Ok? Então o Genfloc ele é um tratamento mais moderno, ele é um tratamento mais preciso, tá? Para deixar a água bem clarificada. O sulfato é para uma limpeza bruta. Então a água está muito suja, eu ponho sulfato, barrilha, decanto e aspiro drenando. Depois eu vou ter que continuar o tratamento da piscina. O Genfloc não, eu ponho e deixo filtrando para clarificar a água da piscina. Tá? Então, repetindo, sulfato não filtra, põe sulfato, barrilha e deixa recirculando, desliga e vai decantar. Genfloc eu ponho e filtro a piscina. Perfeito? Acho que está respondido.
Qual a diferença do cloro Genclor e o 3 em 1? Qual o melhor? Piscina com pouco uso, 2 vezes na semana. Veja, a diferença do Genclor para o cloro multiação, a diferença do Genclor para o cloro multiação, o cloro multiação ele é derivado do Genclor. O LE multiação ele é derivado do Genclor, tá? Ambos são sódio de cloro esteazino, tá? Ou conhecido como dicloro, só, tá? O 3 em 1, o Genclor ele tem 56% de cloro ativo e é estabilizado. O 3 em 1 ele tem 40,8% de cloro ativo, mas na sua formulação ele contém o algicida, né, o algistático e o clarificante. Por uma piscina de residência com pouco uso 2 vezes na semana, o indicado aqui é o Genco multiação 3 em 1. O composto, o custo-benefício nesse caso aqui vai ser muito melhor. Ok? Cloro pode afetar o plástico da piscina? O plástico que ele está falando aqui Bom, as piscinas existem, piscinas de alvenaria, que são as piscinas de azulejo, pastilhas, enfim. E existem as piscinas de fibra de vidro, tá? Existem aquelas piscinas que são feitas fibra de vidro, né, que é um casco, fibra de vidro, né? E existe a piscina de vinil, tá? Que é aquele bolsão de vinil, perfeito? Que é o que ele deve estar falando aí, creio eu, tá? Só se for piscina de plástico de montar, tá? Então, para a gente aplicar o cloro nessas piscinas, o cloro granulado, nós temos que sempre pré-dissolver o cloro. Nós não podemos pegar uma caneca de cloro, pôr o cloro direto na água, porque esse cloro não vai dissolver até chegar no final, vai encostar nessa fibra, esse vinil no caso, e vai desbotar, vai danificar, vai estragar, enfim, não pode. Então você tem que sempre dissolver muito bem o cloro, para não ir residual de cloro entrar em contato. Então o cloro tem que ser diluído para isso não acontecer. Se o cloro for diluído e aplicado em volta da piscina sem respingos, não vai danificar, ok? Então assim, sempre diluir muito bem o cloro. Ó, entrou mais uma pergunta de água negras no rejunte. Deve ser algas negras no rejunte. Aí volta lá para o começo que eu falei. Tá? Então aí a gente tem que usar ou a supercloração e escovação ou a algicida de choque e escovação. Essa aí foi a primeira que eu respondi aqui. Tá? Deixa eu ver o que tem mais aqui. Se eu corrigir a alcalinidade, o pH altera? Tá. Acontece assim. A alcalinidade, ela interfere diretamente no pH. Perfeito? O produto para subir o pH, nós temos 2 versões. Tem o pH mais pó, que é a barrilha, né? É granulado, e tem o pH mais líquido. Esses produtos servem para elevar o pH. Para reduzir o pH, o produto a ser usado é o redutor de pH, que chama-se pH-. Perfeito? Para reduzir a alcalinidade, é o mesmo produto, é o redutor de pH, o pH-. Tá? Mas ele tá... Peraí. Para reduzir o pH, a alcalinidade... Se eu subir a alcalinidade... para subir a... Então, é assim. O produto para subir a alcalinidade é o pH certo. E o produto para subir o pH... Então, vamos começar de novo. Tá? Ele está perguntando se a alcalinidade está baixa, ele precisa corrigir a alcalinidade e o pH. Tá? Então, o que acontece? O produto para corrigir a alcalinidade é o pH certo. O produto para corrigir o pH é o pH+, ou barrilha, que é o granulado, ou o pH mais líquido. Correto? Se eu estou com a alcalinidade alta, eu vou colocar o produto chamado pH certo. Corrige. Se eu estou com a alcalinidade baixa, eu vou colocar o produto chamado pH certo, para subir a alcalinidade. Correto? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar o produto, pH certo, vou ver a quantidade, vou diluir num balde com água, vou dissolver muito bem, espalhar na água da piscina. Vou deixar recirculando para misturar mais rápido. O que acontece?
Quando eu subir a alcalinidade, o efeito colateral é subir o pH também. Então o pH certo, apesar de ser o produto específico para subir a alcalinidade, o pH certo, apesar de ser um produto específico para subir a alcalinidade, o efeito colateral dele é de subir o pH também. Perfeito? Veja, pH certo não é o produto indicado para subir o pH. pH certo é o produto indicado para subir a alcalinidade. Acontece que o efeito colateral dele é subir o pH também. Mas o produto correto para subir a alcalinidade é o pH certo, e o produto correto para subir o pH é o pH mais, ou a barrilha, ou o pH mais líquido. Estão me perguntando aqui do Genpul, tá? O Genpul é um algicida também, tá? Essa pergunta aqui é boa por quê? Então, os algicidas, nós temos duas famílias. Nós temos o algicida de choque e manutenção, que é uma família. Perfeito? O algicida de choque e manutenção, eles são à base de cobre. Tá? Então, eles têm cobre na sua formulação. Então, quando eu aplico o algicida de choque ou de manutenção, eu não posso aplicar cloro simultaneamente. Tenho que esperar um intervalo de 12 horas. Perfeito? Existe um algicida chamado Genpul. O Genpul, vou contar a história para vocês. O Genpul foi o primeiro produto a ser lançado pela Genco. Então a Genco tem 47 anos, o Genpul tem 47 anos. O Genpul ele foi lançado pela Genco há quase 50 anos atrás, para substituir o uso de algicidas com metal, com cobre. Tá ok? Então o Genpul é um algicida 2 em 1, choque e manutenção. É um produto que não contém cobre na sua formulação. Ele é um base de sal quaternário de amônio, tá? Amônia. Então é um produto que também é bactericida. Então nós podemos, inclusive, para perguntas aí sobre o Covid-19, o Genpul ele pode ser utilizado para limpeza de cadeiras plásticas, maçanetas. Por quê? Porque ele vai eliminar, ele é um bactericida também. Tá? Então assim, na piscina, se você quer usar um algicida que não contém cobre na sua formulação, o algicida a ser usado chama-se Genpul, que também pode ser diluído e utilizado em ambientes de saunas, pessoa de academia, né, onde o pessoal toma banho, vestiários. Esse produto, o quaternário de amônia, ele é utilizado para eliminar, ele é um bactericida também. Água turva, água verde novamente. Tá. Eu vou falar mais um pouquinho da água verde aqui, porque tem umas 3, 4 pessoas fazendo a mesma pergunta de água verde, né? E rejunte, tá? Então, rapidamente, que a gente está chegando no final, e repetindo lá do começo, acho que o pessoal perguntou depois, não viu lá? Quando nós temos no rejunte o desenvolvimento de algas, é porque faltou cloro. Ok? É por isso que desenvolveu algas. Então, assim, na piscina nós temos que aplicar o cloro e nós temos que escovar essa piscina. Por quê? Se você vai aplicando só cloro, mas nunca escova a piscina, pode criar sujeira e por trás da sujeira o cloro não consegue penetrar e começa a ter o desenvolvimento de algas. Então ali vai criar o lodo no rejunte, tá? Ou a piscina escorregadia, tá? Isso são algas. Se você tem uma piscina e choveu muito e no outro dia a água amanheceu verde, ou no mesmo dia, isso são um desenvolvimento de algas também. Faltou cloro, então desenvolveu algas. Essas algas, ou a gente elimina com os algicidas, eu posso usar o Genpul, por exemplo. O Genpul é um algicida que vai eliminar as algas.
Eu posso usar o algicida de choque, por exemplo, ou eu posso usar uma supercloração. Tá? Todos esses elementos, eles vão eliminar o desenvolvimento, eles vão matar essas algas presentes. Só que assim, não adianta eu pôr só o algicida ou só o cloro e não escovar. E também não vai adiantar você fazer esse procedimento, escovar a piscina e depois largar a piscina sem cloro, porque ele vai desenvolver novamente. Tá? Então assim, primeiro, a piscina tem que ser limpa a borda. Então, você tem que limpar a borda da piscina com limpa a borda. E algas que se desenvolvem é porque falta ou faltou cloro em algum momento do tratamento. Então houve o desenvolvimento de algas. Pessoal, tá dando tempo aqui. Espero ter ajudado quem participou aí. Espero ter sido útil. Agradeço a todos aí pela paciência. Em breve teremos aí mais lives aí. Quem ficou com dúvida pode entrar no site da Genco, que é o genco.com.br, ou nos procurar no aplicativo também, baixar o aplicativo no celular, tá ok? O tempo já deu aí. Muito obrigado a todos.